Tem um texto que fala muito ao meu coração quando eu penso em líderes. E numa determinada altura do seu ministério, Jesus então disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A gente não vê Jesus fazendo isso. A gente sabe que Jesus ele tinha um método muito peculiar de ensino. Jesus, por exemplo, não tinha um sermão sobre santidade, ele era o sermão. Mas é interessante que nesse momento, então, ele chama os discípulos nessa direção. E ele fala assim: olha, para tudo, e vocês precisam aprender algo de mim. Vocês precisam de aprender. E honestamente, qualquer pessoa que queira caminhar em liderança, se você não aprende isso daqui, você vai ficar num teto baixo. Você não vai chegar onde você precisa de chegar. Então, quando Jesus usa essa expressão, e é algo realmente muito forte, é algo muito enfático, realmente eu comecei a perceber o desafio que estava nesse texto, aqui em Mateus 11, 28, porque a princípio parece ser um convite assim muito interessante, muito apetitoso: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas de repente a conversa muda, e ele fala que não vai ter assim uma liberação tão simples, tão fácil, mas é um processo de aprendizagem, algo que exige uma alta disciplina. Ele fala: aprendei de mim. Aprendei de mim. A Bíblia fala assim, acho que todos nós queremos todas as promessas de Deus, sim ou não? Amém? Uma das principais foi quando Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. É uma promessa. Tá? Ele garantiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essas coisas eu vos digo para que em mim tenhais paz. Existe um lugar de paz, existe um lugar de descanso. E se você não encontrar esse lugar, meu querido, você não vai muito longe, não. Salmo 91, a Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Deus Altíssimo, à sombra do Senhor Deus Onipotente, descansará. Primeira coisa, aquele que habita, ou seja, é um lugar permanente. Habitar não é aquele que visita, mas é aquele que habita. A Bíblia está falando de um lugar permanente. E fala assim: no esconderijo do Altíssimo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus tem um esconderijo. As verdades de Deus são paradoxais. Nem sempre as coisas assim, elas estão fáceis de serem discernidas, não. Ele tem um esconderijo, ou seja, esse lugar de descanso é também um lugar escondido. É um lugar permanente, é um lugar escondido, e é também um lugar alto, um lugar sobrenatural. E eu diria que muitas pessoas muitos líderes têm tido uma dificuldade de encontrar este lugar. Esse lugar existe. Davi discerniu esse lugar, preencheu esse lugar. Eu gosto quando a Bíblia fala assim, Davi dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas em Deus tem um lugar onde você não é abalado.
O que eu quero que você entenda é que esse lugar de paz, que esse lugar de descanso, não tem a ver com passividade, não tem a ver com estática, não tem a ver com preguiça, muito pelo contrário, é um lugar onde você vai desfrutar de plena autoridade no meio a muitas batalhas. Imagina um contexto de guerra, 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas em Deus existe um lugar. Existe um lugar. Olha, liderança, você não pode ter queixo de vidro, porque a gente toma muita pancada, não é verdade? A gente passa por muita coisa. Se você não encontrar esse lugar de paz, é por isso que hoje a gente tem às vezes tantos líderes queimados, estressados, deprimidos, gente que está assim, até correndo para o suicídio. É muito importante a gente entender esse processo que Jesus está falando aí. Eu gosto muito desse texto, quando o salmista coloca essas coisas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Deus onipotente descansará. Nós precisamos de achar esse lugar. É aqui que realmente tem obstáculos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, se vocês não aprenderem de mim, que eu sou manso e humilde de coração, vocês vão ficar presos nesse obstáculo. É um obstáculo que tem aqui. Às vezes, quando eu penso em alguns líderes da Bíblia, tem um texto que fala muito ao meu coração, lá sobre Esaú, e me chama muita atenção quando Esaú saiu para aquela caçada. Foram dias, e ele não teve êxito. E então, quando ele volta para casa, de repente, a Bíblia fala assim sobre o cansaço de Esaú. O cansaço, o estresse. Lógico, foi uma situação inusitada. Esaú é a tipologia desse ministério missionário, apostólico, o empreendedor, o caçador. E de repente, quando ele chega em casa, tem lá Jacó, o homem da casa, com o guisado pronto. E de repente, acontece toda aquela barganha que nós sabemos, a gente não sabe ali quem foi pior do que quem, se quem vendeu ou se quem comprou. Mas, na verdade, Esaú negociou, desprezou o seu chamado, o seu direito de primogenitura. Mas a atmosfera, o ambiente que isso aconteceu, que me chama muita atenção, é quando a Bíblia fala sobre o cansaço de Esaú. Hoje tem muita gente cansada, assim, no ministério. Muita gente cansada. Tem muita gente estressada. Que de repente você está cruzando uma linha que realmente é perigosa. Te deixa num estado de vulnerabilidade. E é aqui que, infelizmente, muita gente espana a rosca e de repente cede diante de situações que realmente, se a pessoa tivesse aprendido esse descanso, ela jamais teria cometido. Então, é importante a gente olhar para a história de algumas pessoas. Muita gente presa nessas redomas de ansiedade, medo, controle, autoafirmação. Quando a gente olha, por exemplo, a liderança de Saul, não é interessante como Deus confronta Saul, né, falando para ele: olha, Saul, você sempre foi pequeno aos seus olhos, mas eu te levantei como chefe da casa de Israel. E Saul tinha um problema de inferioridade, tinha uma baixa autoestima, e ele lutava com as suas carências,
Era um líder que realmente, um líder assim, político, que amava a popularidade. Entre agradar o povo e agradar a Deus, ele preferia muito mais agradar o povo. Ao invés de esperar o profeta para o sacrifício, o povo começou a ir embora, ele simplesmente se precipitou e fez o que não deveria ter feito na hora errada. Isso acabou custando muito caro. Um líder que não era resolvido, um líder que não estava nesse lugar de descanso, de autoridade. Então, é muito importante discernir esse lugar. Quando Jesus fala essas palavras, e quando a gente pensa nesse princípio do descanso, da paz, isso nos arremete a uma das principais leis da Bíblia, que é a lei do sábado. A lei do sábado é muito interessante, não é? Assim, não é muito comum a gente ouvir uma pregação sobre a lei do sábado, não é? Talvez você já está pensando que eu sou adventista, mas eu sou adventista de um estilo de vida, você vai entender. E realmente o sábado é uma lei tão chave, tão importante, esse Shabá, esse conceito de descanso, esse conceito de entrega, de adoração, quer dizer, é uma lei que congrega tantos princípios, que nós precisamos de entender a lei do sábado dentro de uma conotação múltipla. Aliás, a gente poderia estabelecer aqui várias conotações sobre essa lei, que é a lei do sábado. Até quando a gente pensa emocionalmente, organicamente, socialmente, veja bem que a lei do sábado, ela estabelece realmente uma ordem, um equilíbrio. 6 dias você trabalha, 1 você descansa. Imagina, se você inverte isso, 6 dias você descansa e 1 você trabalha. Não é? Com certeza não vai dar certo. Mas eu diria também uma conotação muito importante da lei do sábado, é uma conotação memorial. O sábado nos lembra, nos leva a um exercício de memória de que existe um Deus que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Veja bem que a criação é incompleta sem o descanso. Nós vamos de aprender isso, porque essa linguagem está desde a criação de todas as coisas. E nós vamos entender onde isso vai culminar. Então, o sábado, a cada semana, nós precisamos de refletir nisso, que existe um Deus que é criador e sustentador. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se Ele não permitir. Eu sei que muitos aqui Deus tem permitido, mas com certeza Ele está cuidando de você. É uma conotação memorial. O sábado também, vamos dizer, tem uma conotação cerimonial, principalmente quando a gente pensa na cultura judaica. O sábado como um dia, lá em Ezequiel 20, a Bíblia fala assim: dei para vocês os meus sábados para que vocês soubessem que eu sou o Deus que vos santifica. Então é um cerimonial, é uma didática que nos ajuda a entender verdades mais elevadas, não é? Então, tem um sentido, o cerimonialismo na Bíblia é muito importante. Por que Deus é um Deus cerimonial? Porque Ele é um Deus didático, não é? Para você ser didático, você precisa de ser decorativo, não é? Você precisa de saber como expressar e comunicar a construção de uma ordem para aquela pessoa que você está ensinando.
Então você vê muito cerimonialismo na Bíblia inteira, mas a gente sabe que todo esse cerimonialismo se cumpriu em Cristo, como Paulo diz aos Colossenses, todas essas coisas, as festas, o tabernáculo, as luas novas, os sábados, todas essas coisas são sombras, mas quem faz a sombra é Cristo, são sombras. Então, esse cerimonialismo é importante, cumpre o seu papel. Deus é um professor por excelência. Então, o sábado tem essa conotação cerimonial, mas o ponto que eu quero chegar com você é a conotação moral do sábado. O sábado tem uma conotação moral absoluta. E é isso que nós precisamos de discernir. E nós podemos enxergar isso claramente nesse texto que eu comecei falando com você. Quando Jesus faz esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o sabá, descanso. Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Eu não sei se você consegue perceber, muitas vezes, a gente tem a tendência de ler as Escrituras com a nossa cultura, com as nossas lentes culturais, não é? Cosmovisão, um negócio muito poderoso. A gente não enxerga a nossa cosmovisão, mas a gente enxerga através dela. Mas se você for raciocinar culturalmente, trazendo isso aqui para um contexto cultural hebraico, é como que se Jesus estivesse dizendo para aquela geração, quando ele fala essas palavras, é como se ele estivesse dizendo para eles: olha, todo esse cerimonialismo que vocês guardaram por séculos, das 6 horas da sexta-feira, às 6 horas do sábado, tudo isso que vocês observaram, eu sou o cumprimento absoluto de todo esse cerimonialismo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. É como se ele estivesse dizendo: eu sou o sábado. O sábado não é um dia, é uma pessoa. E se o sábado é uma pessoa, é um estilo de vida, de lançar sobre ele as vossas ansiedades, sabendo que ele cuida de vós. Veja bem, Jesus está falando aqui sobre excessos emocionais. Líderes têm a tendência de se tornarem viciados em excessos emocionais, ministeriais. Quantos já viram aqui pastor tentando carregar a igreja nas costas? Eu achei muito bacana quando o pastor Silas falou que ele dorme tranquilo, apesar dos problemas. Eu falei: cara, está aí um cara resolvido, que sabe entregar. Você sabe que às vezes tem pastor que inclusive o cara precisa de devolver a igreja para Jesus, porque ele tomou. O cara está carregando nas costas, sério. Quando fala aqui sobre sobrecarga, sobre opressão, veja bem, gente, tem uma carga de responsabilidade que eu e você temos que levar. Tem uma carga de responsabilidade que nós temos que assumir, mas a sobrecarga não. Tem excessos que você querer carregar isso sozinho só mostra que você não tem um relacionamento com Deus resolvido. Você não está no compasso. Você não entendeu o princípio do jugo, do andar lado a lado, onde o boi mais forte leva o peso maior. E de repente já tem uma defasagem. Ou você está muito para frente ou muito para trás.
Quando Jesus fala, aprendei de mim, gente, eu gostaria de poder dizer que lidar com ansiedade, a gente podia fazer uma oração mágica aqui e tudo ia se resolver. Mas veja bem que Jesus Jesus está desmistificando esse negócio. Isso aqui é um chamado à disciplina. É um chamado à disciplina. É difícil dar um glória a Deus para isso. É difícil dar um amém, né? Eu vou te falar. Olha, um dos principais problemas dessa geração é a ansiedade. Na verdade, porque hoje nós temos essa síndrome da infância desprotegida. Eu nunca vi assim uma geração tão desprotegida como essa geração de famílias fragmentadas, que tem crescido muitas vezes sem referencial, um péssimo referencial de pai, mãe, relacionamento conjugal, não é? Porque quando uma criança não tem referencial de pai e mãe desprotegida, ela está muito mais, 10, 15 vezes mais susceptível a uma situação de abuso, abuso físico, abuso moral, abuso verbal, abuso sexual. Gente, quem trabalha com aconselhamento sabe disso. E isso muitas vezes gera uma insegurança, que eu diria existencial. Porque tem aquela insegurança que vem de uma situação inusitada. Por exemplo, você nunca pregou em público, você nunca dirigiu, você vai fazer isso pela primeira vez, não é? As pernas bambeiam. Mas aqui nós estamos falando de uma insegurança existencial. Alguém que, desde que se entende como gente, vem recebendo uma mensagem muito clara de hostilidade, de abandono, de rejeição. Então, uma insegurança existencial, isso acaba produzindo ansiedade. E veja bem que é um tipo de ansiedade, tem uma ansiedade que é boa, que gera aquela adrenalina para você enfrentar os desafios da vida. Mas tem uma ansiedade que é patológica, que é crônica, que a pessoa não descansa. Veja bem, essa ansiedade, ela vai gerando um estresse interno, numa ação contínua, é um processo crônico de desgaste. Existe uma diferença entre cansaço e estresse. Cansaço vem de um esforço intenso. Estresse vem de um esforço inútil, desnecessário. Como é que você lida com o cansaço? Porque se você ficou muito cansado, e faz parte da nossa vida, às vezes você pegar umas empreitadas, que você fica muito cansado. Você está muito cansado, você descansa. Mas quando você está estressado por causa de uma ansiedade patológica, só tem um jeito, você tem que mudar o seu estilo de vida. Alguma coisa tem que mudar. E isso vai envolver, como Jesus está ensinando aqui, uma disciplina. Então, esse estresse vai produzir o quê? Uma hora vai ser substituído por um quadro de fadiga. E essa fadiga pode evoluir num quadro depressivo, e essa depressão pode evoluir num quadro de pânico. Eu não sei se você já acompanhou alguma situação, né? Hoje é comum a gente falar sobre síndrome do pânico. Mas síndrome do pânico nada mais é do que o resultado de um quadro crônico, de um esfolamento psicoemocional generalizado. Para você entender um pouquinho sobre o que é o pânico, pensando organicamente, o maior órgão do corpo humano é a pele. A pele, ela cumpre várias funções. Talvez a principal delas é dosar a nossa sensibilidade. Dosar a nossa sensibilidade. Quando você trabalha muito, por exemplo, com a mão, o que vai acontecer com a sua pele? Ela caleja. Veja bem, é um órgão inteligente. Imagina se você é um cirurgião e desmaia quando vê sangue. Não é? Você tem que calejar.
Agora, quando você esfola, por exemplo, aquela parte que você esfolou do seu corpo, que você retirou a pele, ela ganha uma hipersensibilidade. Sim ou não? Qualquer esbarrãozinho ali é uma dor cruciante, porque os nervos estão aflorados. Eu quero que você entenda que, analogicamente, nós temos uma pele emocional. Nós temos uma pele espiritual. O pânico, a síndrome do pânico é exatamente um esfolamento psicoemocional generalizado. Eu não sei se você já, por exemplo, foi numa UTI de queimados. A pessoa sofreu ali 60% de queimadura do corpo. Puxa vida, para você tocar nessa pessoa, olha, você tem que ter muito tato, não é? Porque é um problema generalizado, você não pode nem tocar, está tudo aflorado. Então, é só para você entender até onde a pessoa pode ir com um processo como esse, com uma sobrecarga, carregando os seus excessos emocionais, essa ansiedade viciante, galopante, que vai produzir o estresse interno, numa ação contínua, fadiga, depressão, pânico. Essa é a realidade que nós temos que nos deparar hoje. Mas é importante nós entendermos que esse lugar existe, um lugar de descanso. E Jesus é esse lugar. E Ele está nos chamando. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. O jugo de Jesus é leve. O fardo é suave. O arado não traz prejuízo. Os mandamentos de Deus não são penosos. E se a obra de Deus está pesada para você, meu querido, alguma coisa está errada. Não é com a obra de Deus, não é com o reino de Deus, não é com o evangelho, mas você parou nesse obstáculo. Você parou nesse obstáculo. E você precisa, talvez, de uma disciplina, uma entrega para reverter essas situações. Deixa eu só, para a gente finalizar, deixa eu compartilhar um texto que eu gosto muito. Lá em Marcos 4,35, se eu não me engano. Quando Jesus estava com os seus discípulos no barco, imagina um dia inteiro de ministério, já cansado, e ele dá uma ordem: passemos para outra banda do mar ou do lago de Genezaré. E nesta navegação ele acha uma almofada, se recosta no barco e dorme. Só que de repente uma tempestade de vento, o termo é esse, não foi uma tempestade de chuva, mas uma tempestade de vento, que eu acho que é o pior tipo de tempestade que tem, a tempestade de vento, começou a assolar o barco. Acho que todos nós conhecemos muito bem esse texto, e foi uma situação apavorante, não é? Mas veja bem, para você entender realmente esse episódio, porque aqui, vamos dizer assim, Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e aqui nós temos uma aula clássica, Jesus ensinando isso para os discípulos. É uma aula prática. Quando ele fala sobre passar para outra banda, lógico, isso fala das nossas jornadas ministeriais. A nossa vida é cheia de travessias, sim ou não? Muitas travessias, ciclos que nós passamos, todo ciclo tem que ser fechado com dignidade. E, obviamente, que quando Deus te coloca numa jornada, não é para você
naufragar no meio. Então ele deu a palavra. É por isso que ele questiona a fé dos discípulos. Ele havia dado a palavra. Passemos para outra banda. Fé não é pensamento positivo. Fé é você concordar com a palavra revelada de Deus. Deus fala, eu sou, Senhor, tu és. Eu faço, Senhor, tu fazes. Isso é fé. É só você concordar com a palavra, o rema que ele te deu. Ele tinha dado a palavra. Agora, para você entender o que está acontecendo, você tem que entrar no próximo capítulo de Marcos, que é o capítulo 5. Quando ele fala, passemos para o outro lado. Que outro lado era esse? Onde é que eles chegaram? Quem se lembra? Um lugar chamado Gadara. E o que havia lá em Gadara? O gadareno. O famoso gadareno, que virou sinônimo de endemoniado. Pensa num cara que estava assim no último furo do tormento. O cara era um tormento ambulante. Um cara cheio de agonia, de dor. Quando a Bíblia começa a descrever os sintomas psicoemocionais e espirituais que assolavam esse cara, é um negócio assim terrível. Eu sei que, às vezes, o que muitos de nós fazemos? A gente só rotula o cara de endemoniado. Não, pastor, esse cara era um endemoniado. Esse era o problema, ele era um endemoniado. Deixa eu te explicar uma coisa. Demônios são colaterais. Demônio só é a febre, não é o problema, não. Só é a febre. O problema não é a presença de demônios, é a ausência de Deus. Esse cara... Olha como a Bíblia descreve. Ele andava pelos montes, gritando e se ferindo. O que dava a entender que esse cara tinha uma dor, sei lá, uma dor moral, existencial, familiar. Dá a entender que tinha muito a ver com a família dele, porque Jesus depois falou, olha, você tem que voltar para a sua casa. Você quer me seguir? Resolve lá atrás. Volta para a sua casa. Mas haviam dores na vida desse homem, que ele tentava se consolar dessas dores se ferindo. Quantos já viram as pessoas hoje que estão se automutilando, se cortando? Quando uma pessoa se corta, o que ela está dizendo com isso? Que ela tem uma dor interna, que é tão grande, que ela tenta se consolar com o sofrimento físico. É um negócio assim, terrível, difícil de entender. Esse cara vivia no cemitério, estava isolado. Quando era colocado em cadeias, ele quebrava tudo, despedaçava tudo. Mas esse cara era o destino de Jesus. Jesus tinha um destino nessa travessia. Era esse cara. Eu não sei a dor que está no seu coração, mas eu sei que Jesus está indo em direção a ela. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Quando a Bíblia fala que a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito Santo veio sobre este lugar. É impressionante como Deus se aproxima das nossas tragédias, das nossas misérias. É impressionante. Mas esse homem era o destino. Pensa num cara sem paz. A pastora falou aqui sobre o desprazer, né? Eu acho que só tinha isso na vida desse cara, só angústia, só dor, um aprisionamento terrível. Mas Jesus estava indo em direção a ele. E de repente, nessa travessia, acontece uma colisão.
O que eu vou falar aqui, sei lá, talvez tenha uma margem de especulação, mas eu não sei, se você tem algum entendimento sobre missões e fronteiras, na Jocum a gente tem uma escola só sobre isso, missões e fronteiras. Quando você cruza uma fronteira, de repente você se coloca numa rota de colisão com forças que não querem que a igreja chegue naquele lugar. Porque aquele barquinho nada mais é do que a igreja. E Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era a igreja. Só que, de repente, aquele principado se manifesta na forma de uma tempestade. Era um negócio meio incomum. Ali não é bem um mar, é um lago. Era um negócio incomum. E os discípulos que estavam navegando, eles não eram assim marinheiros de primeira viagem. Não. Eles conheciam muito bem aquelas águas, passavam noites e dias naquele lugar. Mas, de repente, aquela tempestade foi tão apavorante que os discípulos entraram em desespero, total desespero. Eles estavam tomando a forma das circunstâncias. O que Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com as circunstâncias, com os valores desse presente século. É muito importante a gente ter o nosso parâmetro na presença de Deus. Mas o mais incrível é que, apesar de toda essa tempestade, toda essa ventania que jogava água para dentro do barco e jogava o barco de encontro às ondas, já a ponto de naufragar, o que acontecia? Jesus dormia. Ele dormia na tempestade. Esse é o lugar. No coração da tempestade tem um lugar de descanso, tem um lugar de paz. O fato de você não achar não quer dizer que ele não exista, ele existe. Aliás, não é um lugar, é uma pessoa. E Jesus simplesmente descansava. E os discípulos, já sem saber mais o que fazer, os caras vão acordar Jesus, tipo assim: ô seu pastor desnaturado, você não está percebendo que vai afundar e todo mundo vai morrer? Não se te dá conta, Senhor, que pereçamos? O que dá a entender que Jesus não estava dormindo, mas ele estava lá, intencionalmente do mesmo jeito. E quando os discípulos falam isso, então, de repente, ele só coloca para fora o que estava dentro. Ele externaliza o seu descanso, a sua paz, com duas declarações: cala-te, vento, acalma-te, mar. Ele só colocou para fora o que estava dentro. Descanso gera autoridade. É o maior atestado de domínio próprio, é o descanso. Dormir na tempestade. E houve grande bonança. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele cujo governo será paz sem fim. Esse é o peso de glória com o qual nós esmagamos a cabeça de Satanás. O Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a cabeça de Satanás. E quando eles chegam do outro lado, os demônios já vêm pedindo arrego. Ah,
Ah, Senhor, não expulsa não. Pelo menos deixa a gente entrar nos porcos. Já vieram pedindo água, já. Onde é que a batalha tinha sido ganha? Na tempestade. Na tempestade. E aquele homem atormentado, afligido, em perfeito estado. O lugar de descanso foi até ele. A batalha tinha sido ganha no mar. Eu não sei as travessias que você tem feito, as tempestades que você tem enfrentado, como é que você tem lidado com essas tempestades. Eu sei, é que existe um lugar em Deus, um lugar que é permanente, pode e deve ser permanente, é um lugar escondido, é um lugar alto. Existe um lugar em Deus, sobrenatural, onde 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, e você não será atingido. Esse lugar existe. É o nosso sábado. É o nosso descanso. O que adianta você ter um dia de folga, mas você é uma pilha de nervo? Você vive de colapso de ansiedade, de colapso nervoso em colapso nervoso. Você está guardando o sábado? Não. Eu vou te falar, não é você que quebra o sábado, ele é que te quebra. Por isso tem tanta gente queimada no ministério. É um estilo de vida. E a grande chave é a nossa entrega. Jesus falou: todo aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la. Todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse vai encontrar essa vida, essa que está escondida com Cristo em Deus. Esse é o mapa do esconderijo de Deus. Não tente salvar o que Deus quer que você perca. Sabe de onde vêm os nossos medos? Sabe de onde vem a nossa insegurança? Da falta de entrega. Porque quando você entrega, não é mais seu. Eu lembro uma vez, roubaram a moto lá do meu irmão, né? Aí eu pensei: não, roubaram a sua moto, e agora? Ele falou assim: Deus, roubaram a sua moto. Não foi minha não, é sua. 3 dias depois a moto estava inteirinha lá. Não tente segurar o que você precisa de entregar. Essa é a lei da conquista. Quando você entrega tudo que Deus pede, você vai receber tudo que Ele promete. É só entregar. Agora é uma disciplina. Eu sei que a cruz hoje está um pouco fora de moda, mas a cruz é loucura, não é para os que se perdem. Todavia, para nós, os que cremos, é o poder de Deus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez tem coisas aí que o Espírito Santo já te falou 500 vezes, mas você não entrega. Tem gente carregando o filho nas costas. Olha, é pesado demais para você, deixa com Deus. Você pode saber que Deus ama muito mais os seus filhos do que você. Aliás, isso é que tem destruído alguns relacionamentos entre pais e filhos, toda essa superproteção. Entrega. Qual que é a sobrecarga que você está tentando levar sozinho? E muitas vezes essa sobrecarga, esse levar a sobrecarga, só é expressão da nossa religiosidade. É religiosidade. Deus não está impressionado com aquilo que você está tentando provar para Ele que você é.
Espírito Santo, né? Santificação não é o tanto que você tem do Espírito Santo, é o tanto que o Espírito Santo tem de você. É a sua entrega, é a sua rendição. E talvez a sua falta de entrega, as cobiças, as ansiedades, as carências, talvez isso está pesando tanto que está fazendo o barco da fé naufragar. Eu gostaria de orar com você, levantar um altar aqui essa noite. Se você entende que tem uma sobrecarga que não é do Pai, algo que o Espírito Santo já tem falado com você, que você precisa de entregar, e entregar definitivamente. Eu não estou chamando você só aqui para um altar momentâneo, mas eu estou chamando você para uma entrega contínua, um estilo de vida de entrega, um estilo de vida de descanso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se você quer se matricular nessa escola do quebrantamento, nessa escola do Espírito Santo, entregar o que Ele está te pedindo, e quando Ele te pede é porque está te fazendo mal. Deus não tem o prazer de restringir ninguém, mas Ele quer te dar domínio sobre isso primeiro. Quando você não entrega algo para Deus, isso se transforma num ídolo. É sinal que você está sendo desgovernado por isso. E o que você tem que fazer, a terapia é entrega. Se tem algo que você precisa de entregar, definitivamente no altar de Deus, levanta no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. É uma decisão que você está tomando agora, mas só fique em pé se você estiver disposto a sustentar essa entrega. É uma disciplina. Deus vai abalar as coisas que são abaláveis, para que as eternas se estabeleçam. Pai, nós nos levantamos na sua presença. Queremos renovar a nossa aliança contigo, dizendo que tudo que somos, tudo que temos, pertence a ti. Reconhecemos, Senhor, que nós mesmos temos sabotado nosso próprio ministério, nossa saúde, todas essas áreas que o sábado permeia, que o estilo de vida de descanso e entrega permeia. Mas nessa noite, nós queremos ceder, nós queremos declarar que nós entregamos, porque confiamos. O Senhor é a pessoa mais confiável de todo o universo. O Senhor é confiável. Por isso, sem restrições, nós colocamos esses pesos, essas sobrecargas no seu altar. Entregamos. No nome de Jesus. E oramos que aquela paz que vem da entrega, que excede todo entendimento humano, possa reinar e governar sobre nós e através de nós. Senhor, esse peso que nós estamos deixando, isso que nós estamos colocando no seu altar, nós nos comprometemos a não pegar de volta. E assim nós manifestamos a nossa adoração a Ti. Adoração é entrega. Quando a gente fala de um culto, se você ainda vem num culto para receber, você não entendeu o que é adoração. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia
É quando Abraão foi oferecer o seu filho como sacrifício a Deus. Ele falou: fica aqui que eu vou ali adorar. Não tinha música, não tinha, essas coisas são importantes, mas não tinha. Tinha entrega. Entrega. Rendição. Aí sim, você vai estar nesse lugar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será abalado. Deus te abençoe.